número legal, declaro aberta a sessão. Eu pediria aos pesados juízes que para que eu possa inverter a pauta. Só temos um assunto na pauta administrativa, que é realmente aquilo que eu conversei com os senhores ali na antessala, a respeito do plantão. Tá? De acordo, de acordo. Isso aqui. Vou recolher a assinatura. Essa de Benedito Novo também. O pessoal concordou, tá? Ok, Algum assunto referente à parte administrativa que os senhores juízes desejam, ou o doutor procurador? Nenhuma? Então está encerrada a sessão e imediatamente passo para a pauta judicial. Nós temos 3 processos com pedidos de preferência. O primeiro deles é o número 8 da pauta, é uma ação de justificação de desfiliação, petição número 17905, relator juiz Antônio Monteiro Rocha, com sustentação oral, Partido Social da Democracia Brasileira requerido. Concedo a palavra ao eminente relator. Pois não. Eu gostaria, enquanto que o justificar a ausência do doutor Peregrino, já que ele se encontra lá no simpósio. Determino que conste em ata a sua ausência justificada. Seria vítima de grave discriminação por essa agremiação, em situação alegadamente correspondente à hipótese do inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 1º da resolução do TSE número 22.610/2007. A matéria fática é igual às outras matérias objeto desse tipo de processo que nós julgamos. Em cognição sumária, o então juiz processante indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a citação do Diretório Estadual do PSDB para exercer o contraditório. Em resposta, a direção executiva aduziu que causou espanto a declaração do presidente municipal do PSDB, Devaldo Oeste, feita sem preocupação com o que dispõe o Estatuto do PSDB, que há fortes indícios que a senhora Loredi sofreu intimidação para que assinasse tal documento. O presente pedido de justificação se soma a mais 7 pedidos idênticos, no caso, ações de justificação de desfiliação de vereadores do PSDB nas cidades de Anitápolis, Campos Novos, Catanduvas, Devaldo Oeste, onde outros 2 vereadores ingressaram com pedido
contendo todos, curiosamente, declarações dos presidentes municipais com os mesmos termos justificativos, o que caracteriza a ação orquestrada que deve merecer questionamento, pois é impossível acreditar que o mesmo fato tenha ocorrido em municípios distintos. A simples alegação do autor na inicial não supre a necessidade de comprovação dos atos praticados pelo Diretório Municipal que geraram tal discriminação, requereu o indeferimento do pedido e a condenação do autor por litigância de má-fé, juntou documentos. Ato contínuo, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual foi determinada a remessa da carta de ordem ruída à 85ª Zona Eleitoral de Joaçaba para intimar o presidente do diretório, Dervaldo Oeste, para entregar no prazo de 5 dias cópia das atas da reunião do órgão municipal, realizar a audiência de inquirição da testemunha Jorge Luiz Drecha, arrolada pelo partido requerido, e Loredi de Deus e Silva, indicado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Após o retorno da carta de ordem devidamente cumprida, as partes apresentaram alegações finais. O Diretório Estadual do PSDB sustentou não restar caracterizada a justa causa para a desfiliação do requerente, postulando o julgamento conjunto das diversas ações de justificação alegadamente idênticas ajuizadas em face da agremiação por força de conexão. Requereu, ao fim, a improcedência da ação, culminando com a perda do mandato eletivo do autor, bem como sua condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios de sucumbência. De outro vértice, Euclides Filipini alegou preliminarmente a legitimidade passiva do Diretório Estadual do PSDB para contestar a demanda e, no mérito, reafirmou a existência de justa causa em face da grave discriminação pessoal sofrida. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer, pugnando pela improcedência nos termos assinalados. É o voto, senhor. É o relatório. Concedo a palavra ao nobre procurador pelo prazo de até 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores jogadores, excelentíssimo representante do Ministério Público Eleitoral, demais colegas, funcionários. Esse é nosso 7º encontro para tratar do mesmo tema, o kit de desfiliação se proliferando pelo Estado de Santa Catarina, em várias agremiações partidárias, inclusive, mais uma ação e mais um julgamento em que hoje o meu papel é mais para relembrá-los dessa situação que está ocorrendo, pedir mais uma vez sensibilidade dos senhores para impedir esse ardil criado pelo Partido da República, em especial pelo deputado federal Jorginho Melo, que é egresso do PSDB e tenta aí recolher seus ex-correligionários para formar o novo partido, né? Então, o PSDB apenas reforça os pedidos feitos nas alegações finais e na contestação de condenação do vereador em questão por litigância de má-fé e pela improcedência do pedido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra ao eminente relator. Inicialmente, senhor presidente, senhores juízes, quero dizer que existem as preliminares de conexão e de legitimidade passiva, que eu afasto pelas razões expendidas já anteriormente e conforme já tem decidido esta Corte. No tocante ao mérito, eu tenho a dizer que a simples falta de apoio à candidatura política não caracteriza grave discriminação pessoal. Digo também que essa grave discriminação pessoal só se caracteriza quando existir, de fato, um tratamento injusto e desigual a determinada pessoa. E aqui não existe. Se é tratamento injusto e desigual, não houve também o abandono e o desprestígio no seio partidário. Não existiu também perseguição odiosa. Então, sendo assim, não ocorrendo justa causa para a desfiliação partidária e não existindo robusta prova de discriminação pessoal, eu julgo improcedente. Eu acompanho o eminente relator, por unanimidade.
Número 6 da pauta é um recurso eleitoral número 89123, relator eminente juiz Luiz Henrique Botelin, advogado doutor Erlon Teixeira, recorrente José Nazareno Correia. Com a palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Trato de recurso interposto por José Nazareno Correia, candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2012, contra a sentença que aprovou com ressalva suas contas de campanha e lhe aplicou a penalidade de multa por extrapolação do limite de gastos informado à Justiça Eleitoral no momento do respectivo registro de candidatura. Em suas razões, o recorrente sustentou que, embora o limite de gasto informado tenha sido de R$10 mil, valor que fora informado para todos os candidatos, ele já havia pleiteado em assembleia do partido político ao qual pertence que tal valor não seria suficiente, entendendo como razoável a quantia de R$30 mil, o que ficou devidamente registrado em ata. Sustentou que na ata juntada aos autos, além de constar esse propósito de elevação do limite, constava ainda seu requerimento de que a Justiça Eleitoral fosse informada da situação específica, o que efetivamente não ocorreu. Alegou que se tratou de mero erro material de esquecimento por parte da pessoa responsável pelo registro de candidatura, sendo que a multa aplicada pela juíza, 5 vezes o valor extrapolado, foge da razoabilidade e excede a motivação de sua aplicação, devendo ser retirada por inexistir qualquer objetivo de prejudicar os demais candidatos. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso para manter a sentença e que condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 71.687. O relatório, senhor presidente. Com a palavra, nobre procurador. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Sérgio Roberto Baixo Luz, a quem cumprimento, e externo com meus cumprimentos também aos demais membros dessa sessão plenária. Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Eleitoral, cumprimentos, cara colega, advogada, senhores funcionários. Excelências, inicialmente cumpre salientar com a devida vênia que no caso concreto, a mesma boa-fé aplicada para afastar o abuso de poder econômico imputado ao recorrente, no tocante às eleições ocorridas para o cargo de vereador no município de Capivari de Baixo, no ano de 2012, não foi levado em consideração pelo juízo prolator para afastar a cominação de multa pela extrapolação de gastos mencionada neste processo. Explico, excelência. No ano de 2012, houve uma coligação no município de Capivari de Baixo para aquelas eleições, para o cargo de vereador. Naquela feita, ficou a coligação, de acordo com a lei, artigo 10, 11 e 18 caput da Lei 9.504 de 97, responsável pelo registro e pela fixação dos limites de gastos dos candidatos. O recorrente, naquela oportunidade, participou de assembleia, conforme narrou aqui o nobre relator. Assembleia do Partido dos Trabalhadores, ao qual integra, ocasião em que, previamente ao seu registro, firmou textualmente, cuja ata faz parte dos autos, folhas 42 e 43, que pretendia gastar R$30 mil. Ocorre, nobres julgadores, que ao fazer o registro, a coligação registrou equivocadamente como R$10 mil. O recorrente, confiando na responsabilidade imputada à coligação, seguiu com sua campanha, acreditando que fora registrado como limite máximo de gasto R$30 mil. Ao prestar suas contas, tendo feito a devida prestação, foi autuado como ter extrapolado o limite máximo de gastos. Ocorre, excelência, que no decorrer do processo, a acusação de abuso de poder econômico foi afastada porque a juíza prolatora reconheceu a boa-fé. Houve boa-fé do recorrente que previamente pretendeu gastar os R$30 mil e não omitiu em momento algum todos os gastos que efetuou. Ou seja, não houve comprometimento regular
da prestação de contas, tanto que elas foram aprovadas. Então, excelências, venho aqui da tribuna colocar que, no caso concreto, a boa-fé comprovada nos autos seria, sim, possível e cabível para afastar a multa pela extrapolação de gastos para a qual o recorrente não deu causa. Isso tudo em aplicação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Vejam, nobres julgadores, em memoriais que apresentei a vossas excelências, julgado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que em caso idêntico, friso, idêntico ao presente, afastou a multa que havia sido combinada no mínimo legal, por entender que não houve comprometimento da regularidade de contas no caso concreto. O Tribunal Superior Eleitoral também vem reafirmando, e peço vênia para citar breve trecho do julgado no recurso em mandado de segurança 551 do Pará, de 15 de 5 de 2008, da lavra do ministro Caputo Bastos, dizendo o seguinte: considerando o pequeno montante do serviço inicialmente não declarado, que constitui a única irregularidade averiguada, e não se vislumbrando má-fé do candidato, dada a posterior justificativa apresentada, é de se aprovar com ressalvas a prestação de contas, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, excelências, com base nesses princípios é que entendo que deva ser reformada a sentença nesse tópico para afastar a multa. E se assim não entenderem, então que seja ela também com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, minorada substancialmente em patamares condizentes com as condições financeiras do recorrente. Excelências, estamos falando aqui da comarca de Capivari de Baixo, um pequeno município. O recorrente é aposentado, exerce o seu primeiro mandato e foi multado em R$ 71.687,05, quando o excesso apurado foi de R$ 14.337,41. Vejam que tanto a realidade econômica dele, quanto traçando um parâmetro entre o excesso e a multa aplicada, são vultosos, exacerbados. Então, excelências, aqui da tribuna eu pugno que seja reformada a sentença para afastar a multa aplicada ou minorá-la em patamar substancial, condizente com a realidade do recorrente. É o que requeiro. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado. Eu cumprimento o advogado que fez a sustentação oral na tribuna. Senhor presidente, senhores juízes, o senhor José Nazareno Correia, segundo o processo mostra, ele, na reunião do partido, ele informou que iria gastar R$30 mil. E a coligação informou à Justiça Eleitoral que os gastos para cada candidato ficariam em R$10 mil. O seu José Nazareno, ele prosseguiu na campanha e acabou gastando 24 mil e poucos reais, o que deu uma diferença que extrapolou o limite que foi estabelecido pelo partido, acima de 14 mil reais. O que eu percebi do processo, ele não teve nenhuma informação posterior, fosse do partido, e esse pedido dele de 30 mil foi registrado em ata. Não há nenhuma informação do partido ou da coligação que aquele valor que ele solicitara não fora aceito, mas sim que o partido limitara a R$10 mil. Eu entendi aqui, senhor presidente, de aplicar aqui o princípio da boa-fé, sobretudo em função do valor que não foi um valor assim que chegasse a 100 mil, 200 mil reais, ou um valor de uma grande campanha de R$1 milhão. Não, é um valor que, no meu modo de ver, para uma campanha a vereador, não
é tão excessivo. E eu ressalto aqui a boa-fé do candidato, senhor presidente, e esse senhor aqui, o seu José Nazareno, ele estava bastante preocupado, e ele acabou até vindo aqui ao tribunal e solicitando uma audiência com o relator. Eu atendi rapidamente, e uma das coisas que ele disse, e que foi ressaltado na tribuna, foi o fato de que essa era a primeira eleição da qual ele participara e que alguns mecanismos partidários de eleições ele não entendia. E o advogado hoje aqui na tribuna confirmou realmente, né, ratificou que era essa a primeira eleição dele. Ele até disse assim, olha, da próxima vez eu vou ficar mais atento a essa situação. De tal modo, senhor presidente, inclusive pelo fato de que a boa-fé aqui, ela ficou bastante evidente, pelo menos para mim, tenho como justificada aqui a dispensa da multa. Estou dando provimento ao recurso para dispensar da multa, que não é pequena, são R$ 71 mil. Em votação? Senhor presidente, a título de discussão, há uma função nessa comunicação que os partidos devem fazer à justiça eleitoral do quantum que cada candidato pretende gastar na campanha. E essa função é porque a justiça eleitoral divulga esse valor. No caso aqui, o candidato concorreu com a divulgação do valor de 10 mil. Quanto é que ele gastou ao final? 24 mil. Quando ele gastou 24 mil reais. Então, eu peço vênia ao sempre brilhante, fica à vontade, juiz Portelinha, porque eu penso que aqui eu não vou analisar a questão se o candidato estava de boa fé ou de má fé. Eu penso até que estava de boa fé. Mas é que, objetivamente, a lei confere uma função a essa comunicação que é feita à justiça eleitoral. E, ainda que de boa fé, penso que não pode ser relevada. É por isso que a multa já está fixada no mínimo, no patamar. Não, ela foi... Está no mínimo? Pela São lei 71 aqui, mil reais. é 5 mil, cinco vezes a diferença. Eu realmente acho excessivo esse valor, mas eu peço vênia para a sentença fez essa condenação. Né? Então, para manter a sentença. Desembargador Monteiro. Acompanhe o voto divergente. O relator. Peço bem, eu tenho euforia, mas eu também acompanho o relator. E eu também acompanho o relator. O último das preferências é recurso eleitoral 137/95, relator juiz Elo Vala Pereira, advogada Aline Mon, Amarildo Matos de Souza, recorrente. 10 minutos. Você dá a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo juiz da 62ª Zona Eleitoral, em Maruí, que julgou procedente em parte pedido veiculado em ação de investigação judicial eleitoral, cassando os registros de Amarildo Matos de Souza e de Regiane Damas, respectivamente candidatos eleitos, candidatos não é eleitos, ali é um erro material, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, nos termos do artigo 73, parágrafo 5º da Lei das Eleições.
Além disso, condenou Amarildo Matos de Souza ao pagamento de multa no valor de 5.000 FIAs. A autora, a coligação, União para o Desenvolvimento de Maruí, recorreu postulando que os demais réus, aí cito uma quantidade imensa de candidatos a vereadores, também sejam condenados a sanções de inelegibilidade e sejam cassados os diplomas daqueles eleitos. Argumenta que eles participaram e se beneficiaram de evento de campanha chamado Arrancada, no qual o prefeito Amarildo Matos de Souza, 2 dias antes do evento, utilizou maquinário público e funcionários da prefeitura para espalhar montes de britas em decorrência de uma obra atrasada. Alega ainda que para o mesmo evento foram utilizadas 4 tendas alugadas com dinheiro público. Por sua vez, Amarildo Matos de Souza e Regiane Damas recorrem pedindo a improcedência. Apontam que havia obra pública projetada para o local onde se deu a dita arrancada. A empreitada, entretanto, estava atrasada por depender de autorização da União. Então, a prefeitura decidiu desobstruir o espaço em decorrência da proximidade da festa de aniversário da cidade, espalhando a brita que ali estava acumulada. Argumento se tratar de área pública de uso comum, tanto que a coligação recorrente a utilizou em data mais próximas às festividades do município. Com relação ao uso de 4 tendas, dizem que foram alugadas com dinheiro doado por terceiros para a campanha da coligação em Maruí do Futuro, mas que por uma questão de praticidade foram mantidas no local até a festividade do aniversário da cidade, e que apenas para esse período foram pagas com dinheiro público. Por isso, é dito no apelo, o pedido deveria ter sido julgado totalmente improcedente. Nas contrarrazões apresentadas pela coligação, foi alegada intempestividade do recurso interposto para Amarildo e Regiane, ponderando que a interposição de embargos no processo eleitoral não suspende o prazo recursal. Quanto ao mérito, a recorrente disse, em síntese, que as provas apresentadas pela defesa não conseguiram afastar as irregularidades apontadas na inicial e que as testemunhas não seriam convincentes. Os réus identicamente apresentaram contrarrazões, defendendo que não houve irregularidade na prática dos atos narrados, reiterando que as britas foram espalhadas com a intenção de liberar o espaço para toda a população para a festividade referente ao aniversário do município que se aproximava e que as tendas foram pagas com dinheiro doado para a campanha. Nesta instância, a Procuradoria se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação autora e pelo provimento parcial do recurso interposto por Amarildo e Regiane, para que seja afastada a pena de cassação do registro de candidatura, sendo mantida apenas a aplicação de multa ao recorrente Amarildo no valor de 5.000 FIAs. Este é o relatório, presidente. Concedo a palavra à ilustre advogada pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Bacheluz, presidente da Casa, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da Corte, ilustríssimo senhor André Bertuol, procurador regional eleitoral. Não temos mais advogados presentes, mas os servidores da Casa, quem cumprimento também. Conforme já bem narrado pelo nobre relator, essa representação versa sobre o suposto uso eleitoreiro das festividades de comemoração do aniversário da cidade de Maruí, em prol da candidatura do recorrente Amarildo, então candidato à reeleição. Apesar de julgar parcialmente procedente, a sentença determinou a cassação do registro de candidatura e a fixação do pagamento de multa por conduta vedada. Os fatos imputados como configuradores da conduta vedada consistem na utilização de maquinário e funcionários daquela prefeitura para espalhar brita que estava aglomerada no local e a montagem de tendas para as festividades. A doutrina e jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a caracterização da conduta vedada de cessão de bens, assim como de servidores, se dá pela forma como esse bem é utilizado. Isto é, se esse uso ou cessão acarreta efetivamente um privilégio ou vantagem para determinado candidato, com consequente quebra da isonomia de oportunidades entre os concorrentes. Dito isto, excelências, analisemos a conduta à hora debatida. Em relação ao primeiro aspecto, relativo à utilização do terreno para a realização de evento político, cumpre destacar que trata-se de local que é um grande espaço público existente no centro da cidade, qual é tradicionalmente utilizado para a realização de shows e como parque de diversões, local no qual estava sendo realizada a obra de construção de um centro de eventos. Naquela ocasião, 2 fatores impediam a continuidade da obra, que a pendência de autorização da União, visto se tratar de área sob o seu domínio, e ainda a obtenção de licenças ambientais junto aos órgãos competentes.
A partir de então, a obra seria retomada e os pagamentos também, correspondentes também. Como já existiam britas naquele local, o então secretário de obras do município, conforme o seu depoimento, dentro das suas atribuições, determinou a restauração da área para utilização pública, visto que a paralisação justificada dos trabalhos estava diminuindo a oferta de espaço livre no centro da cidade e, ademais, para tanto, bastava apenas que as britas que ali já estavam empilhadas fossem espalhadas na área. Além disso, o local seria utilizado para a festa da cidade que se aproximava. Desobstruído, o mencionado local pode ser novamente utilizado pela população, o que restou comprovado nestes autos e fato, inclusive, reconhecido pela própria coligação adversária. Portanto, o espaço poderia ter sido utilizado por qualquer um, candidatos ou não, até mesmo pela própria coligação autora, já que o evento ora debatido ocorreu no dia 11 de agosto, isto é, quase 2 meses antes do pleito. Não existe nos autos nenhuma prova de que a oponente tenha sido negada a utilização daquele espaço, a qual não utilizou, evidentemente, a fim de tentar criar uma situação de aparente desequilíbrio, quando, no entanto, a área ficou à disposição de todos os munícipes durante todo o pleito e após o pleito também. O fato dos trabalhos relativos ao manuseio de brita no local terem ocorrido em data próxima ao evento da campanha não confere necessariamente conotação eleitoreira à ação. Assim como o fato de a coligação ora recorrente ter sido a primeira a utilizar o espaço desobstruído, não pode afastar a finalidade pública que foi determinante na conduta, que comprovadamente trouxe benefícios àquela população. Já no que concerne ao suposto aproveitamento de tendas, as quais supostamente foram pagas pelo município para os shows da festa municipal, peço vênia para trazer os seguintes elementos. Conforme o depoimento do então secretário de Turismo, em face da recente licitação que tinha ocorrido para as contratações da festa, e sabendo da necessidade de tendas para o evento da coligação, acabou indicando aquela empresa vencedora, cujo serviço possuiria o melhor valor. Existem documentos nestes autos que comprovam que essas tendas foram locadas pelos senhores Quintino Guarese, Fábio Pereira, que arcaram com os custos junto à empresa e doaram para a campanha da coligação Imaruí do Futuro, estando os valores pagos dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação eleitoral. A permanência das tendas no local decorreu de deliberação dos proprietários da empresa, dada a proximidade das datas dos dois eventos. O evento político aconteceu no dia 11 de agosto e a festa do município começaria no dia 25, ou seja, existia 14 dias de diferença entre os dois eventos, razão pela qual os proprietários solicitaram ao secretário de Turismo que as tendas ali permanecessem até o próximo evento, conforme foi prestado o depoimento. Não existe qualquer impedimento legal para a locação particular, como no caso, seja feita junto à empresa que também iria montar estrutura semelhante para a festa do aniversário do município. Em relação à comparação apresentada no parecer ministerial, na qual aduz que, a partir das notas fiscais apresentadas pela empresa contratada, que um sindicato de servidores teria pago a importância de R$ 1.320 pela utilização de uma tenda no período de 20 dias, enquanto o município de Maruí teria pago R$ 53 mil por 3 dias de evento. Com a devida vênia, tal comparação reveste de evidente equívoco, haja vista que da simples leitura da nota fiscal emitida à Prefeitura, depreende-se que o aludido valor não diz respeito às tendas, mas sim a toda a estrutura necessária para a realização dos dias de evento da cidade, que contou, inclusive, com um show nacional e também com a montagem de um grande palco. Já a nota utilizada como comparativo consta expressamente que o valor restringe a colocação de uma única tenda, razão pela qual essa comparação não pode ser utilizada como elemento a configurar que as tendas foram, de fato, pagas pelo município. Neste contexto, não há que se falar em utilização de máquinas e funcionários públicos com viés eleitoreiro,
bem como desvirtuamento na utilização das tendas, razão pela qual pugna-se pelo provimento deste recurso, com consequente afastamento da sanção pecuniária aplicada ao recorrente, eis que não se comprovou a prática de qualquer conduta vedada. Por fim, no que concerne à pretensão recursal da coligação autora, relativa ao reconhecimento de abuso de poder político, não pode presporar, conforme já amplamente demonstrado, o conjunto probatório produzido não tem o condão de sustentar decreto condenatório tão severo, posição também defendida pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral. Se houve alguma irregularidade, portanto, esta se restringe unicamente à seara das condutas vedadas, merecendo tão somente a aplicação da sanção pecuniária no patamar mínimo. Obrigada. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. No recurso da coligação, uma questão preliminar que se alega a intempestividade do apelo de Amarildo e Regiane, os candidatos, mas acredito que haja um engano, porque se invoca que houve intempestividade, mas aconteceram antes embaixo de declaração. Ainda que no Código Eleitoral se preveja que os embaixos de declaração suspendam a contagem do prazo para outros recursos, é pacífico atualmente que eles interrompem a contagem, tal qual se apresenta hoje no Código de Processo Civil. Então, essa atualização do CPC, de interrupção versus suspensão, acabou migrando também por interpretação jurisprudencial para cá, de maneira que o recurso se torna, então, tempestivo. Votação. Muito bem, quanto à questão de fundo, há muitos personagens, muitos recursos, vou tentar resumir para os senhores, mas a exposição da advogada foi fiel aos fatos, pelo menos, quer dizer, deu uma certa interpretação, mas a essência é aquilo ali que foi colocado, né? Eu não sei se os senhores conhecem Maruí, mas eu há muitos anos atrás trabalhei lá. Então, até pelas fotos que eu pedi para deixarem disponibilizadas, pode ser mostradas, por favor. Tem uma série de fotos, são mais de 100 fotos, mas assim, muito rapidamente, só para sentir assim, o contexto desses fatos. Pois bem, então, vou tentar narrar. Então, quem chega em Maruí, tem ali até a praça, mais no alto, ali a igreja, tem um fórum antigo, eu acho que o fórum novo é para a esquerda, se eu não estou enganado, mas lá no fundo, já assim, às margens da lagoa, tem o mercado público, e esse terreno, pelo que eu identifiquei, fica logo à esquerda do mercado público. É uma área, assim, bem central no município. Então, os fatos que eu estou narrando são incontroversos. Havia o projeto de se edificar nesse terreno um centro de convenções, que por um motivo ou outro não vingou o projeto. Mas, pelo que se constata do processo, a empresa contratada já tinha começado, assim, tem uns bolsos de obra ali, botou aquela caixaria em volta, tinha assim, uns montes de brita, e essas britas são o aspecto principal da causa, porque as britas estavam ali acumuladas, e estava se esperando começar essa obra, e essa obra realmente não começou. Se alega que eram problemas burocráticos, problemas de dificuldade da União, de dar uma autorização pela proximidade ali com a lagoa e assim por diante. Então, e simultaneamente, o candidato a prefeito, o recorrido Amarildo, que era o prefeito, tinha programado para um sábado um evento de campanha, parece um comício, um adesivaço, alguma coisa parecida com uma carreata, algo desse estilo, como pode se ver ali, né? Mas o terreno estava obstruído. 2 dias antes, o maquinário da prefeitura, funcionários da prefeitura, isso também é controverso, foram ao terreno e espalharam a brita. E, enfim, permitiram que novamente aquele terreno fosse utilizado. E, de fato, poderia ser utilizado por qualquer um, pelo que se fala no processo reiteradamente. Ônibus estacionava ali, eram festas realizadas, quem quisesse poderia fazer uso daquele local. Mas a alegação da parte autora, que fez a denúncia, é que se aproveitou o ensejo da proximidade desse comício, desse ato de campanha, com o pessoal da prefeitura para já deixar o terreno literalmente arrumado para aquela atividade. E aí, então, haveria o uso de recursos públicos, principalmente de servidores, de uma forma direcionada para a campanha. Eu concordo com isso, também como pareceu a sentença, também como pareceu ao procurador eleitoral. É evidente que não tem nenhuma confissão no processo. Não tem nenhuma prova direta de que o prefeito mandou os funcionários da prefeitura lá realizar essa empreitada para beneficiar a sua campanha. É certo também que essa brita que foi espalhada ficou ali e o terreno pode ser usado por qualquer um também depois. É certo ainda que mais uns 10 dias, mais ou menos adiante, haveria uma festa da comunidade e seria feita ali. Mas como o doutor André coloca, e eu transcrevo longamente seu parecer, é mais do que coincidência, né?
Então, houve uma proximidade muito grande entre os dois fatos, a decisão do município política de espalhar aquela brita e permitir logo em seguida boas condições para esse evento político. Então, nesse sentido, me parece que houve realmente o uso de serviços públicos para a campanha eleitoral. A sentença, entretanto, cassou a candidatura. Até a sentença foi proferida logo depois das eleições, mas eles não foram eleitos. De qualquer maneira, há consequências graves disso aí. Cassou a candidatura e aplicou multa. Eu também, como o doutor André, chego à conclusão de manter a multa apenas, aplicando a proporcionalidade e a razoabilidade. O artigo 73 estabelece uma série de condutas vedadas e estabelece uma série de punições muito graves. Por exemplo, se ele tivesse sido eleito, aplicada a sentença, haveria a cassação do diploma. Né? Então, acho que não é tão grave, não chega à culminância de chegar a uma sanção tão drástica. E temos aplicado aqui neste TRE, como de resto é pacífico na jurisprudência eleitoral, a possibilidade do juízo, ante o caso concreto, fazer uma ponderação dessas penalidades e procurar evitar excesso. Então, me parece que a cassação do registro é demais, mas a preservação da multa é justa. Entretanto, nós temos como réus o prefeito, o então prefeito, a candidata a vice-prefeita que não tinha cargo e uma quantidade gigantesca de vereadores, eu não contei ali, mas são todos da mesma coligação ali, talvez uns 20, 30, alguns eleitos, outros não, que se pretende estender também essa punição. Eu mantenho apenas a punição em relação ao prefeito e apenas de multa. Nesse sentido, vou encaminhando meu voto, mas há uma segunda circunstância. A segunda circunstância, que eu direciono o voto para a mesma consequência, chegar à mesma conclusão, é que além, não sei se os senhores se atentaram, que além daquela brita que foi espalhada, se conseguia ver naquele terreno umas tendas. Aquelas tendas que são costumeiramente colocadas, né? Por exemplo, ali na frente do tribunal é comum, né? Quando tem alguma atividade de sindicato, ali na praça ali da bandeira, que se chama, se monta aquelas tendas brancas, com aqueles postes ali de metal, e ali foi feito em Imaruí. Qual o detalhe ali? O município, dali a poucos dias, teria a festa de aniversário da cidade. Ia ser festejado ali, naquele local. O município contratou com uma empresa de palhoça a colocação dessas tendas. Também não há problema algum. Né? A coligação autor, essa que faz a denúncia, que acusa, sustenta que o município fez a locação, fez o contrato, pagou por isso, mas mandou colocar as tendas antes, de sorte já aproveitar na campanha política. Né? A candidatura do réu diz que não, diz que houve uma mera coincidência. Houve uma doação de campanha, com esse dinheiro de doação de campanha se fez a locação dessas tendas, por coincidência era a mesma empresa que ganhara a contratação, a licitação da prefeitura, e o que a empresa então fez? Já que foi contratada para colocar para a campanha, deixou as tendas lá, fez a instalação, e para não ficar, coloca, depois retira, então já deixou por mais alguns dias lá, como assim um brinde para a comunidade. Eu não vejo prova, realmente não vejo prova de que tenha havido uma lícita contratação por parte da campanha. Eu não vejo demonstração disso, eu acho que seria uma demonstração bem mais fácil. O que se alega é que houve de terceiros, de pessoas próximas da campanha, uma doação a um ato desinteressado e, de fato, consta um recibo a esse respeito, que fulano e Beltrano teriam locado e feito uma doação. Mas são documentos que podem ser feitos a qualquer momento, né? Então, colocar um documento com data de 9 de agosto de 2012, nós fazemos agora, se quisermos, né? Então, o documento prova a declaração, mas não a verdade, no meu ponto de vista, do que foi declarado. Então, não vejo prova para fins eleitorais, para esse processo eleitoral, que tenha havido realmente essa contratação separada. O que me parece que se evidencia é uma tremenda coincidência, eu não posso ver como coincidência do município contratar uma empresa, essa empresa ter a necessidade e obrigação de colocar as tendas, essas tendas terem sido colocadas, mas também por um desdobramento do destino, outras pessoas terem feito mesmo a contratação e pago separadamente. Acho uma história assim muito, muito estranha. Há alguns depoimentos, é uma verdade, nos autos, mas todos de pessoas da prefeitura, vinculados politicamente, que tinham cargos na municipalidade, que ratificariam, de certa forma, isso, mas eu também não consigo ver. Então, acho que também é que houve o proveito para fins eleitoreiros de recursos de origem pública, não com a gravidade tal para cassação, mas, pelo menos, para fins de aplicação de multa. Então, em resumo, presidente, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso da coligação, que é a autora, dar provimento
ao recurso dos candidatos, provimento em parte, para inocentar a vice-prefeita, a candidata a vice-prefeita, e, em relação ao candidato a prefeito, julgar parcialmente procedente o pedido, mandando apenas a multa. Esse é o meu voto. Os demais, então, afasta. E os demais, o Adelir, essa pessoa? Ah, não, daí são absolvidos. Por isso que eu nego o provimento. Aqui acaba sendo meio confuso, porque tem muitos recursos, mas o resultado é: o prefeito, com o meu voto, condenado a pagar 5.000 FIRs. Nesse ponto é mantida a sentença. 71.000. Ele é absolvido do restante. A candidata a vice-prefeita, absolvida. E os candidatos a vereadores também absolvidos. A sentença condenara a perda do registro da candidatura dos dois e multa para o prefeito. Em debate? Senhor presidente, só esse esclarecimento. Esses outros nomes são todos os vereadores. É uma coisa meio sem pé nem cabeça. Assim, não dá para entender muito bem o pedido de cassação de todos os vereadores em cima dessa situação. Uma relação grande dos vereadores. São todos candidatos, eleitos ou não eleitos. Todos querem daquela chapa adversária. Eu realmente acompanho também o juiz Hélio, como sempre, faz uma análise criteriosa do processo, e, principalmente pela proximidade, né, da festa da comunidade aqui, se eu não me engano, né, foi uns dias antes. Então, eu acho que a multa realmente é bem aplicada e conhecendo o recurso. Então, por isso eu acompanho o relator. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o relator. E o relator, nesse caso, como em todos os demais em que trabalho, ele faz uma análise bem profunda do tema que é colocado. E a questão da cassação, que é aí, então, a penalidade mais grave, em função dos meandros por ele relatados e que estão inseridos nessa questão, me parece que até pelo princípio da dúvida, nós não teríamos condições de manter essa pena. No entanto, não, mas eu vou manter. No entanto, eu fui relator. Elogio, presidente. Depois vem, né? Eu fui relator de um caso de Imaruí. Eles fizeram, infelizmente, tanta confusão durante a campanha eleitoral. E havia lá um sujeito que ele trabalhava com som, que eu me recordo que no processo eles conseguiram comprovar que ele trabalhou, mas que não trabalhou. É um negócio impressionante. Então, a gente acaba tendo alguns locais, e observando isso, né, em alguns locais, que essas campanhas eleitorais acabam ganhando uma certa conotação de uma especialidade que a gente vê, né, e fica chega a adentrar os limites até de um certo folclore, né? São questões que passam a ser folclóricas. Então, me recordando desse caso, senhor relator, de Imaruí também, no qual eu fui relator, eu faço essas considerações porque, com certeza, o Tribunal Regional Eleitoral continuará sempre bastante atento a essas tentativas, né, de manipulação. É bem verdade que chega um ponto que, às vezes, a gente não tem condições de aplicar a legislação de uma maneira mais drástica. Mas, com certeza, né, nós, todos aqui, temos a experiência suficiente para entender o que se passa na ponta do iceberg e nas profundezas das águas das campanhas eleitorais. Tem mais um processo, Maria.
relator é do doutor Igor. Só deixa eu acabar a votação. Eu acompanho. Acompanho, tá. E agora? Sim, acompanho. Então vamos para o primeiro. Sim. Mas alguém estava querendo fazer uma manifestação. Então, comentando, doutor. Primeira vez que eu fui juiz eleitoral, presidente, 92, 93, que eu fui para... Eu era substituto ali na região. E nas eleições de 92, o juiz literalmente ficou sitiado no fórum. Do Portalinha, lembra desse episódio? O resultado não foi muito favorável, assim, um clamor popular maior. E literalmente ele, escrivão, toda a cúpula da justiça eleitoral lá ficou sitiada e não pôde sair. Uma situação terrível, bem assustadora mesmo. Então lá é pequeno, mas o pessoal é bem agitado. Historicamente, Maruí é uma comarca bem agitada. Sério? Maruí, né? Bom, isso está para fora, né? Bom, é uma tradição. É que eu diga assim, nós tínhamos 3 grandes municípios altamente politizados. Em Maruí, Bom Retiro e Maravilha. Em Bom Retiro, a briga já era naquela época da Arena 1, Arena 2, uma numa fazenda de uma família tradicional e outra, e quem fosse na outra, quem fosse, e se encontrava, o negócio era resolvido no 38. Não vou dizer o nome aqui. No 38. Em Maruí, tinha um coronel que dizia assim, naquela urna eu tenho, são 60 votos, 42 são afiliados, eu vou ganhar por 3 votos. Abria a urna, ganhava por 3 votos. Em Maravilha, quem tomasse cerveja Skol era do PMDB e de uma família hoje ainda que está aqui, tem senador, deputado. Quem tomasse Antártida era a Cola Branca. E a maior dificuldade era fazer júri em Maravilha. Porque eligiu, se o réu fosse de um partido, eles iam lá ver os 21 e eles diziam, a maioria do partido vai ser absolvido. Era terrível. Era terrível. São fatos. Mas vamos lá. Voltamos à pauta de julgamento, número 1. É um recurso criminal, ação penal, é originada de Tubarão. Relator, juiz Ivori. Obrigado, senhor presidente, senhores magistrados, senhor procurador, senhores servidores. Senhor presidente, aqui é o Bruno Medeiros Constante, ele foi condenado criminalmente porque, na qualidade de mesário, não teria comparecido no dia das eleições. E incorrendo, foi condenado a 15 dias de detenção, incorrendo no tipo do artigo 344 do Código Eleitoral. Eu estou votando, senhor presidente, por acolher faço uma análise aqui do cabimento do recurso, ele é tempestivo, analiso a questão da prescrição, entendo que não há prescrição, e, no mérito, voto por acolher a manifestação do Ministério Público Eleitoral desta Corte, que aponta que o Tribunal Superior Eleitoral entende que a conduta, no caso, é atípica. Eu me surpreendi com a posição do Tribunal Superior Eleitoral, mas, verificando, essa posição tem sido adotada por outros tribunais regionais eleitorais. Cito aqui 2 decisões do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Sul e, portanto, é assim que voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para absolver o acusado por atipicidade material da conduta na esfera penal. Em votação? Por unanimidade. Número 4 da PO. Número 3 é o recurso eleitoral. Originário de Iguaçu, governador Celso Ramos. Relator também, doutor Ivori Luiz da Silva Chefe. Senhor presidente, aqui é um recurso eleitoral o que aconteceu foi o seguinte, só vou confirmar se é esse aqui mesmo. Ok. Isso. De governador Celso Ramos, os representados foram condenados, e hora recorrente, foram que é o prefeito, então prefeito e vice-prefeito do município de governador Celso Ramos, eles foram condenados em primeiro grau porque teriam convocado os servidores do município para um evento político e, portanto, foram condenados com base no abuso de autoridade. Nesta corte, a Procuradoria Regional opina pelo conhecimento e provimento do recurso de Paulo Roberto dos Passos apenas. Eu conheço do recurso, é tempestivo, existem algumas preliminares aqui, os recorrentes sustentam a invalidade da delação, foi feita uma delação nos autos ao Ministério Público Eleitoral da comarca, e ela é uma delação, uma notícia do fato datilografada, mas autenticada por digital, supondo-se que aquele delator não fosse alfabetizado. Então, os representados sustentam que quem fez a delação não foi a pessoa que a autenticou. No entanto, essa delação, ela simplesmente foi o início da investigação, porque, ciente desses fatos, o membro do Ministério Público se deslocou para o local do evento, o salão paroquial da cidade, do município, e bateu fotos, filmou, tomou conhecimento em loco dos fatos e fez o registro. O próprio promotor de justiça de eleitoral fez o registro dos fatos. Depois se deslocou até a sede do município, do Executivo Municipal, e também fez registros fotográficos das salas vazias ou com apenas um servidor. Então, essa notícia podia ter sido até anônima. A Constituição veda o anonimato para fins de instaurar inquérito, mas não para fins de iniciar um procedimento de apuração dos fatos, né? E, portanto, como foi o próprio promotor eleitoral quem tomou ciência e registrou os fatos, não vejo como acolher essa nulidade. Em relação ao mérito, a AGE tem por objeto suposta prática de ato de abuso de autoridade por parte de Anísio Anatólio Soares, então prefeito de governador Celso Ramos e hora recorrente, ato que teria beneficiado Manuel Marcelo da Cunha e Paulo Roberto dos Passos, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Referido ato constituiria
convocação feita por Anísio aos servidores públicos municipais para que comparecessem a uma reunião de trabalho às 16 horas no dia 12 de setembro de 2012, no salão paroquial da Igreja Matriz. Entretanto, de acordo com a tese constante da inicial, não teria havido nenhuma reunião de trabalho, mas sim evento eleitoral de promoção da candidatura dos outros 2 recorrentes. Portanto, é incontroverso nos autos que os servidores foram convocados para esse salão paroquial. O que os representados dizem é que, olha, foi feita a convocação para uma reunião de trabalho dos servidores. Mas, na véspera ou na manhã, a reunião era às 16 horas desse dia, o prefeito teria sido contactado pelo vice-governador do estado, o senhor Eduardo Pinho Moreira, e este, que era também presidente do PMDB, o qual informava que poderia comparecer ao município no período da tarde para participar daquele ato de campanha. Então, em virtude disso, foi desmobilizado, segundo os recorrentes, teria sido desmobilizado aquele encontro de reunião de trabalho e usado o mesmo espaço para uma reunião de campanha, para um evento de campanha, um comício, que é o que efetivamente foi captado pelo promotor de justiça. Portanto, os fatos são incontroversos. Realmente, o prefeito aqui assume que fez a convocação dos servidores, diz que no local e na hora onde seria feito a reunião de trabalho com os servidores municipais foi feito um comício, não há controvérsia sobre isso, e nem poderia ter, porque foi bem filmado e identificado pelo promotor eleitoral. Apenas a justificativa. Então, o fato excludente seria que é a justificativa de, olha, nós tivemos que mudar cancelamos a reunião de trabalho, os servidores foram avisados e foi determinado a eles que retornassem ao local de trabalho. Então, o ponto controvertido é esse. Eu entendo que a sentença está bem formulada nesse aspecto e, com isso, até concordo aqui com o parecer do Ministério Público Eleitoral, doutor André Stefani Bertuol, que aponta inconsistência nessas teses. Sustentam, segundo diz o procurador regional, sustentam que apenas alguns secretários, diretores e ocupantes de cargos específicos foram convocados para a reunião de trabalho. No entanto, causa estranheza que reunião com presença tão restrita seja realizada em um salão paroquial de igreja matriz, que, conforme se extrai das imagens de folhas, possui espaço interno muito amplo, capaz de comportar centenas de pessoas. Indaga-se, portanto, a razão pela qual reunião de trabalho de tão pequena amplitude seria realizada em espaço tão amplo. Neste mesmo sentido, em sendo restrita a convocação para a reunião, circunscrevendo-se a ocupantes de cargos públicos mais elevados, por que razão foi confeccionado verdadeiro convite de convocação, foi feito um convite que consta dos autos. A proximidade do prefeito com os ocupantes desses cargos não seria razão para apenas formular um convite informal? Pergunta o procurador, e eu concordo. Outra contradição diz respeito ao depoimento da testemunha arrolada pelos recorridos, senhora Ivani Bernardes, segundo a qual todos os servidores teriam sido avisados da não realização da reunião de trabalho no dia anterior. Ora, os próprios recorrentes sustentam que foram avisados no mesmo dia pela manhã da passagem do vice-governador pela cidade, não havendo como falar em cancelamento na véspera. E prossegue o procurador regional eleitoral, eu concordo integralmente com esse parecer. No tocante à alegada impossibilidade de se responsabilizar Paulo Roberto dos Passos, então candidato a vice-prefeito, ao argumento de que este não teria participado do evento e não tinha controle sobre a situação, a prova constante nos autos efetivamente é frágil a respeito da sua participação no evento. Apesar de o depoimento prestado pelo
informante arrolado pelos recorrentes, senhor Luiz Carlos Verardi, apontar a presença de Paulo no local e o áudio constante do CD de folha 19 indicar seu nome nos discursos, sua presença no evento é sequer afirmada na inicial. Ademais, é crível a afirmação da defesa no sentido de que, na sua condição de candidato a vice-prefeito, Paulo não possuía poder de decisão ou domínio sobre os atos do prefeito e de seu companheiro de chapa, candidato à prefeitura. Não se constata a prática de nenhuma conduta própria a justificar a imposição das sanções que resultaria em declaração de inelegibilidade nos termos da lei. Logo, em relação a Paulo Roberto dos Passos, deve ser dado provimento ao recurso para afastar sua condenação por abuso de poder. Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos de Manuel Marcelo da Cunha, Anísio Anatólio Soares e dar provimento ao recurso de Paulo Roberto dos Passos para, em relação a ele, julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. Em votação? Eu não acompanho ali, doutor Ivori, qual foi a punição que o réu tinha levado em primeiro grau? Desde que o senhor mantém a condenação? A inelegibilidade. Doutor Monteiro, doutor Portelinho, também acompanhe. Número 4 é um recurso eleitoral número 35114-2012. Relator, juiz Carlos Vicente da Rosa Gomes. De Brusque. Concedo a palavra ao nobre relator. Presidente, uma questão relativamente simples. Eu creio até que essa corte já julgou um processo semelhante. A juíza de Brusque julgou extinta uma representação sem julgamento de mérito ante a falta de interesse de agir da coligação representante, que a coligação representante tem o Brusque no coração. A coligação, em síntese, alega em suas razões que teria legitimidade para figurar no polo ativo da presente representação e, no mérito, sustenta que os recorridos teriam incorrido na prática de ilícito eleitoral a veicular spots de virada com pesquisas, ou seja, com clara menção de ascensão a seus candidatos à primeira colocação das pesquisas, em propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio locais dias antes do pleito, e também em carros de som apenas um dia antes da data das eleições. Aduz ainda que, exatamente no dia do pleito, a cidade tinha amanhecido repleta de material publicitário, cujo conteúdo se mostraria idêntico ao da mensagem anteriormente propagada na municipalidade, razão pela qual restaria evidenciada a ilicitude. Com base nesses fatos, requer a reforma dessa sentença. Em contra-razões, os recorridos coligação Força do Povo sustenta que, ante o manejo tardio da apresentação, restaria patente a ausência de interesse de agir da recorrente, pedindo, por isso, a confirmação da decisão. A Procuradoria manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Senhor presidente, eminentes juízes, eu transcrevo alguns trechos da sentença, aonde eu destaco da mesma o seguinte: diz a juíza, assim, após o pleito eleitoral, a pena de multa, que objetiva justamente coibir a divulgação da pesquisa sem os requisitos legais, evitando o desequilíbrio entre os candidatos, não possui mais objeto. E conclui mais adiante: ultrapassado o pleito, falta interesse de agir ao representante, uma vez que a pena de multa não possui mais o condão de restabelecer a isonomia do pleito, haja visto que esse já se encerrou. E nessa mesma linha, eu cito na minha decisão, no meu acordo, um agravo instrumento de recurso especial, agravo instrumento 8.225, da qual foi relator o ministro Aldir Passarinho Júnior, onde ele também eu destaco desse julgamento o seguinte trecho: ultrapassado o pleito, faltaria interesse de agir, uma vez que a pena de multa aplicada para ambos os casos não se revela como instrumento apto a reconhecimento da isonomia do pleito. Também
Nessa mesma linha, eu também destaquei o parecer do eminente procurador regional eleitoral, onde também, na sua manifestação, cita decisão de 23 de 11 de 2010 do ministro Arnaldo Veciani, onde se coloca o seguinte: a jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo final para ajustamento de representação, propaganda eleitoral extemporânea ou irregular é a data da eleição, sob pena de reconhecimento da perda de interesse de agir. E, nesse sentido, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença prolatada. É assim como eu voto, senhor. Em votação? Por unanimidade. O número 5 da pauta é o recurso eleitoral 26529-2012, originário de Rio do Sul, relator juiz Ivori. Pediria para o doutor Monteiro presidir, que eu vou cedo a palavra a vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Aqui é uma desaprovação de contas do Marco Aurélio Rosar, que recorre. As contas foram desaprovadas por inúmeros motivos. Alguns, na jurisprudência dessa corte, é possível relevar a ausência de discriminação do critério de avaliação mediante notas explicativas de doação estimável em dinheiro, é possível relevar não apresentação do termo de cessão doação do bem estimável em dinheiro do veículo antes referido, o veículo de placas tais não constava da relação de bens informados com registro de candidaturas. Enfim, temos votado aqui alguns pontos pelos quais foram desaprovadas as contas, estariam em desacordo com a jurisprudência. No entanto, dois fundamentos da decisão que desaprovou as contas realmente me parecem graves, e que são divergência entre os dados constantes do recibo eleitoral e os contabilizados sobre o mesmo recibo no demonstrativo dos recursos arrecadados. De fato, no demonstrativo de recursos arrecadados, o candidato informou que recebeu, por meio do recibo eleitoral tal, recursos financeiros no valor de R$ 1.306, de William Nagel. Essa informação consta de vários outros informativos da prestação de contas do candidato, e o depósito se confirma pelo extrato bancário de folhas. Entretanto, o recibo eleitoral antes referido registra a doação de recurso estimável em dinheiro em outro valor, efetuada pelo próprio candidato Marco Aurélio Rosar, relativa à cessão do veículo Fiat. O candidato não trouxe nenhum esclarecimento acerca dessa irregularidade. Os documentos apresentados com as razões recursais não dizem respeito a essa doação, mas as doações recebidas do candidato a prefeito Jorge Teixeira, não servindo para sanar a irregularidade. A falha não é meramente formal, porquanto se verifica que os dados que constam do recibo não possuem nenhuma relação com o recurso que, de acordo com o extrato bancário, foi realmente arrecadado, o que afeta a confiabilidade das contas, porquanto o candidato recebeu uma doação que não encontra confirmação na prestação de contas. A irregularidade, portanto, é grave e suficiente por si só para acarretar a desaprovação das contas, pois equivale ao registro de doação não amparada por recibo eleitoral e, portanto, da qual se desconhece a origem. O outro item seguinte também penso que mereça a desaprovação desta Corte. Não apresentação do extrato bancário em sua forma definitiva e que contemple todo o período de campanha. O fato de o extrato bancário de folhas ter sido emitido pelo banco com a expressão para uso interno do banco sem valor legal, dados sujeitos à confirmação, não seria suficiente para que as contas fossem desaprovadas, a teor de diversos precedentes deste tribunal. No entanto, para que a irregularidade fosse desconsiderada, necessário que o extrato abrangesse toda a movimentação financeira, o que não se verifica nos autos, em que o extrato incompleto contempla apenas os meses de setembro e outubro de 2012. A irregularidade é grave e motiva a desaprovação das contas, mormente porque a unidade técnica
registra que o extrato eletrônico da conta bancária possui créditos em débitos em montante superior ao que consta nos autos. É por isso que voto por conhecer do recurso e a ele negar provimento. Em discussão? Eu também. Unânime. Agora o próximo é o número 6. Relator, juiz Luiz Henrique Martins Portelinha. Sétimo? Sétimo. Doutor Marcelo não está. Então, o oitavo. O oitavo, eu sou o relator. O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em face de Almerinda do Nascimento, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 289 e 350 do Código Eleitoral em concurso material. Quais foram esses ilícitos? O primeiro é que a denunciada inscreveu-se fraudulentamente como eleitora, para tanto se valendo da utilização de documentos públicos previamente forjados por si em nome de Anagiba Nascimento de Oliveira. O outro ilícito, o primeiro ilícito foi consumado no ano de 2002. O segundo ilícito, que aconteceu em 2002, 2004, 2006, a denunciada exerceu o direito de voto, se passando por Anagiba Nascimento de Oliveira, inserindo em todos os comprovantes de votação declaração falsa. Então, recebida a denúncia, instruído o processo, depois do interrogatório, apresentada a defesa, realizada a audiência de inquirição de testemunhas, apresentadas as alegações finais, foi proferida a sentença pelo juiz, que, em síntese, diz ele que, ante o concurso material de crimes, a pena fica definitivamente totalizada em 2 anos de reclusão e 10 dias de multa, cada dia no valor mínimo previsto na lei. Essa pena foi substituída pela pena corporal por 2 restritivas de direito, uma consistente no pagamento de multa e a outra prestação de serviços à comunidade. Contra essa decisão condenatória, não foi interposto recurso pelo Ministério Público Eleitoral. Dispõe o Código Penal que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Este é o artigo 119. De outra parte, o cômputo prescricional não sofre alteração pela substituição da pena restritiva de liberdade por outra restritiva de direito, conforme 109 do Código Penal, parágrafo único. A pena de multa cumulativamente aplicada prescreve no mesmo prazo estabelecido para a restritiva de direito. Daí é oportuno ressaltar a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa, pois se cuida de fato anterior à Lei 12.234 de 2010. Dentro desse contexto, a prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada retroativamente, é inequívoca, pois resta demonstrado que entre a data dos fatos, consumação da última hipótese criminal em 2006, e a do recebimento da denúncia, em junho de 2012, transcorreu tempo superior ao lapso prescricional anteriormente estabelecido. Como eu não estou muito familiarizado com o direito penal ao longo dele, né, há quase 86, então aí já vai muito tempo, né? O direito penal mudou totalmente.
Daí eu tive que fazer um estudo dizendo que o juiz eleitoral proferiu sentença condenatória, fixando a pena em 1 ano de reclusão e multa para o crime do artigo 289 do Código Eleitoral e fixou pena de 1 ano de reclusão e multa pelo crime do artigo 350, totalizando 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Por fim, substituiu a pena por 2 restritivas de direito. A ré apelou, alegando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Eu entendo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Os crimes consumados foram a inscrição eleitoral fraudulenta em 2002 e o voto sob falsa identidade em 2004, 2005 e 2006. Enquanto isso, a denúncia foi oferecida em 21 de maio de 2012 apenas e recebida em 25 de 6 de 2012. Os fatos, portanto, são anteriores à Lei 12.234 de 2010, que impediu o cômputo do período anterior à denúncia. Qual o período que foi proibido de ser contado? O período de 2002, 2004, 2005, 2006, até 25 de 6 de 2012. Como antes a lei era mais benéfica ao réu, aplica-se a lei anterior, em decorrência da ultratividade. Contando-se de 2006 a 2012, passou-se mais de 4 anos, estando prescrita a pretensão e extinta a punibilidade da ré, conforme artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Quem sabe Vossas Excelências poderão me ajudar um pouco mais aqui para ver se eu tenho alguma coisa. Eu quero cumprimentar o ministro Nelson Grilo, pela análise do método trifásico e pela aplicação. Eu acompanho, todos extremamente. De acordo, por unanimidade. Quem é civilista? Quem é civilista, pegão? Número 10, o embargo de declaração em uma prestação de contas, que é o juiz Vicente da Rosa Costa, a quem concede a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos declaratórios, onde, a bem da verdade, busca-se apenas rediscutir a matéria no acordo, em decisão prolatada no acordo 29.157. Eu pediria a vênia para me ater apenas à ementa, no seguinte sentido: embargo de declaração, alegadas omissão e contradição, inocorrência, questões claramente solvidas no acordo embargado, pretensão de rediscussão do mérito, impropriedade, ausência de requisitos legais, rejeição, assim como estou julgando, senhor presidente. Eu acompanho. De acordo, doutor Paulo? Por unanimidade. O número 11 é embargo de declaração no recurso eleitoral. Aqui de Florianópolis, relator juiz Ivori Luiz da Silva Schaeffer. Obrigado, Obrigado, senhor presidente. Aqui é embargo de declaração de Célio João e André Luiz Curcio. Alegam contradição no julgado, atacando o mérito da questão, tentando rediscutir a questão. Eu, por esses próprios fundamentos, porque os embargos não se prestam a isso, voto por afastar. Também repisam novamente é redundância, né? Mas repisam a alegação de que a questão atinente à ilicitude da prova colhida estaria submetida à análise do TSE, que ainda não se manifestou, e, portanto, poderia haver anulação de todo o processo. Essa questão também foi debatida nos autos, está aqui essa questão como preliminar. Na verdade, são 2 questões, apenas sobre uma o TSE pode se manifestar, e cabe ao próprio TSE dar os efeitos da sua decisão. Eu também voto por rejeitar os embargos nesse aspecto. Mas há uma alegação de contradição entre a ementa
e o dispositivo e a fundamentação. E nesse aspecto, realmente, a ementa não foi bem. Eu estou retificando a ementa, mas não como contradição, porque não há contradição entre a ementa e o acórdão e o voto. Mas sim recebo essa alegação como um erro material da ementa. Então, eu voto por conhecer dos embargos declaratórios e por rejeitá-los, determinando de ofício a republicação do Acórdão 29.160, a fim de corrigir erro material contido na ementa. Doutor Igor, só um esclarecimento, passou rápido. O que tem no TSE sobre esse caso aí? Foi discutida a licitude da prova colhida, a forma como a prova foi colhida. Isso não foi julgado semana retrasada? Isso, são os embargos desse acórdão. Eu acompanho, faço segurança. O número 12 é o embargo de declaração. Relator também, o doutor juiz Ivory Luiz da Silva Chefe. Senhor presidente, aqui também embargos de declaração. Há 4 alegações de omissão do acórdão. Eu vou... Primeira alegação de preliminar de ilicitude da prova por gravação ambiental. Obtida mediante artifício semelhante ao flagrante preparado. Essa questão, aqui foi feita uma gravação por um dos interlocutores. Nós assentamos a legitimidade dessa prova. Ele alegou também a questão do flagrante preparado, e aqui nós temos a prática, esse tribunal tem a prática de aferir essa alegação de flagrante preparado no valor probatório da prova. Então, a prova é lícita, o meio de prova é lícito. Aquele meio de prova prova alguma coisa? Questão de mérito. Né? Licitude, matéria de preliminar, a alegação de flagrante preparado, que é uma construção que se traz lá do direito penal para cá, nós analisamos no mérito, na análise da prova, na valoração da prova. E isso foi feito. Ele alega também que o preliminar de cerceamento de defesa do embargante, por não ter sido intimado a rolar testemunhas após o deferimento da produção da prova testemunhal feita pelo parquet, na condição de custos legis. Eu não sei se Vossas Excelências lembram, o Ministério Público, atuando como custos legis, uma vez que não era autor da ação, depois que as partes já haviam se manifestado, insistiu na oitiva de uma testemunha, e o juiz acolheu essa oitiva. Eu até votei no sentido de que não cabia ao custos legis assim agir, não é? Porque o processo aqui é um processo de partes, é um duelo entre as partes têm o prazo para rolar testemunhas, e caberia, portanto, ao representante ter pedido. Mas a Corte entendeu que o Ministério Público poderia, sim, arrolar essa testemunha e pedir para ouvi-la na condição de custos legis. Então, eu fui vencido portanto, a licitude da oitiva desta testemunha foi assentada por este tribunal. E ele se insurge novamente contra isso, porque entende que, uma vez que foi deferida a produção da prova testemunhal pelo Ministério Público, ele também teria que ter prazo para arrolar novas testemunhas, nova prova. Né? E essa questão foi enfrentada no acórdão, no sentido de que o prazo para que fossem arroladas as provas o prazo as provas devem vir com a inicial e com a contestação à representação. Então, essa questão foi
decidida. Portanto, nesse aspecto, rejeito os embargos. Alega o embargante que esse tribunal não se pronunciou sobre as contradições e incongruências apontadas no depoimento da única testemunha ouvida em juízo, autora da gravação, e sobre a imprestabilidade da prova. Essa aqui é uma outra alegação, portanto, é uma terceira alegação que ele faz. Afirma que no acórdão não foram abordadas as contradições apontadas no depoimento de Cláudio com relação às seguintes circunstâncias. Qual teria sido a vantagem oferecida ao testigo de quem partiu a iniciativa da captação ilícita, o que teria motivado o depoente a denunciar os fatos por si presenciados? Neste ponto, também possuem razão os embargantes ao analisar o depoente de Cláudio, não foram abordadas as contradições apontadas no recurso. Por essa razão, voto por acolher os embargos de declaração nesta questão para complementar o voto que faço nestes termos. Então, eu estou acolhendo essa alegação para avaliar o conteúdo do depoimento desta testemunha. Alega o recorrente que o depoimento de Cláudio conteria contradições. A primeira delas seria em relação à vantagem que lhe teria sido oferecida em troca de votos. Afirma o recorrente que, ao responder às perguntas do juiz, Cláudio teria afirmado que lhe ofereceram 10 litros de gasolina. As perguntas da promotora teria ampliado a versão para incluir a oferta de R$100, ambas no mesmo ato. O procurador do recorrente, no entanto, teria dito que primeiro havia sido prometido o dinheiro e depois de seu recebimento teria havido a conversa sobre combustível. De fato, o depoimento de Cláudio desenvolveu-se nessa ordem. Todavia, isso não representa contradição, como quer fazer crer o recorrente, principalmente porque as alegadas contradições foram esclarecidas na própria audiência. Assistindo ao vídeo que contém a gravação do ato, percebe-se que Cláudio apenas responde, bastante nervoso, às perguntas do juiz e depois às da promotora. Porém, trata-se de pessoa simples que provavelmente nunca havia prestado depoimento em juízo. Sua linguagem é muito simples, por vezes ele não se expressa com muita clareza. E isso foi observado pelo juiz eleitoral. O desconcerto ou desalinho das declarações orais são inerentes à própria natureza da prova testemunhal, desde que considerada e respeitada a percepção, raciocínio lógico e modo de expressão de cada pessoa. Fecho aspas. No entanto, ao final, quando respondia às perguntas do advogado, o juiz determinou que ele esclarecesse as ofertas de dinheiro e combustível. E Cláudio, provavelmente, é esse o nome mesmo, Claudilson, provavelmente já um pouco mais à vontade, percebendo que não estava fazendo-se entender, ordenou os fatos em ordem cronológica, contando como, de fato, Esprízigo havia oferecido inicialmente dinheiro e, depois de recebê-lo, o depoente pediu também combustível. Extraio da degravação apresentada pelos próprios recorrentes. E aqui vêm as perguntas, que estão aqui no meu voto, e o Cláudio, aí, mais tranquilo, ele realmente esclarece como é que se deu a ordem cronológica dos fatos. Além disso, tirando a narrativa dos encontros com o Esprízigo na rua, que não podem ser confirmados por outras provas dos autos, a gravação comprova que aquilo que ele disse ao ser indagado pelo advogado do recorrente está correto. Foram entregues R$100 naquele ato e seriam entregues mais R$100 depois da eleição. E ele pediu ainda a gasolina que Esprízigo sugeriu fossem 10 litros. Isso explica porque não se houve na gravação nem a proposta de Esprízigo, nem pedido de dinheiro por parte de Cláudio, pois o que se tem é Esprízigo afirmando que Cláudio iria receber naquele dia R$100, ao contrário da mulher que lá estava, que teria que ficar para o dia seguinte. Não há a mínima chance de ser contraditório ou mentiroso o depoimento nesse ponto, pois a gravação confirma quais foram as benesses oferecidas e entregues a Cláudio em troca de votos, dinheiro e gasolina. Também não há contradição ou mesmo importância em se estabelecer de quem partiu a proposta, se de Cláudio ou de Esprízigo. Como já foi dito, pois ainda que exclusivamente do eleitor, não se verifica induzimento à prática do ato ilícito, conforme destaco em item anterior. Mas neste caso, tem-se as duas coisas. Esprízigo havia oferecido anteriormente
na ocasião gravada, entregou o dinheiro e Cláudio pediu o combustível, que também lhe foi entregue. Como já foi dito, o Acórdão 28.219, de minha relatoria, esse tribunal decidiu que não constituía induzimento a prática de compra de votos o fato de o eleitor ter pedido as vantagens em troca de votos. Com relação ao motivo de ter realizado a gravação, não há nenhuma contradição. Ele afirmou que queria denunciar e fez isso, entregando para a coligação opositora a gravação. E isso foi dito por ele com todas as letras, sem apresentar versão diversa ou contraditória. Nesse acórdão que eu cito aqui, aqui nesse tribunal, nós fizemos a seguinte distinção. Haverá uma situação semelhante ao flagrante preparado quando o candidato é pego em toda surpresa, pressionado, se cria uma situação embaraçosa, constrangedora, não é? Embora não tenha usado essas palavras, mas esse foi o espírito daquele voto. Ao contrário senso, quando o eleitor se limita a pedir, não há flagrante preparado, não há induzimento, né? Ainda que o próprio eleitor esteja filmando, né? E isso se vê quando há uma prática na compra de votos. O eleitor pede e aquele que está comprando votos já entrega, já promete, não é? De outra forma, não haveria como realmente seria muito difícil de realizar essa prova. Portanto, não há contradições no depoimento de Cláudio de Oliveira Ribeiro capaz de infirmar a veracidade dos fatos relatados em juízo. Por fim, sustenta o embargante que não houve manifestação desse tribunal sobre a alegada falta de vínculo entre o suposto proponente da vantagem legal e o candidato embargante. Todavia, não vejo omissão a respeito nesse ponto. Consta do acórdão expressamente a decisão sobre a questão. Portanto, ainda que sucintamente houve pronunciamento acerca do elo entre a compra de votos e o candidato Vanderlei Câncer, conhecido como Fuminho, sendo este evidente, pois a negociação ocorreu no posto de combustível pertencente a ele próprio. Logo, não há como concluir que ele não sabia sobre a compra de votos que lhe beneficiaria, com seu combustível, com seu dinheiro. Extrai-se da gravação ainda que, por 2 vezes, Cláudio afirma que o compromisso dele é com Fuminho, não com a Adelaide, e as benesses foram entregues. Destaco que os embargantes em nenhum momento negaram que Fuminho fosse o proprietário do posto, apenas alegando que não foram trazidas provas da propriedade. Concluindo, esclarecidos os 2 pontos omissos apontados pelos embargantes, mantém-se rígida a decisão. Ante o exposto, voto por conhecer os embargos de declaração e acolhê-los parcialmente. É como voto. Em debate e votação? Senhor presidente, eu estou de acordo e quero aqui parabenizar o relator pelo voto em si, nesses embargos de declaração, e, sobretudo, pelo comentário que fez, pela análise que fez a respeito da gravação e do flagrante preparado. Penso que essa distinção ela é fundamental e pode aclarar outras situações que venham ser julgadas e facilitar bastante o julgamento. Que não fosse desse modo, e aqui repetindo o que disse o relator, não haveria nenhuma condenação. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Por unanimidade. Senhores juízes, alguma publicação? Quer falar? Não. Eu me esqueci de colocar em votação as atas. Nós temos 2 administrativas e uma judicial. As 2 administrativas, uma de 7 de 4 de 2014, a outra de 9 de 4 de 2014, a judicial uma de 9 de 4 de 2014. Todos de acordo? De acordo. De acordo, aprovadas por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, cumprimentando. Não. Está encerrada a sessão.